essa aula é uma aula absolutamente fundamental para a gente prosseguir no nosso curso teórico. Sem esse conhecimento, a nossa terapia não faz sentido. Então, tradicionalmente, essa já é uma aula ministrada pelo professor Carlos Serrano já faz alguns anos, e dessa vez a gente tem a honra de recebê-lo ministrando essa aula nesse novo formato, esse formato aí de quarentena, onde a gente vai ver essa aula sobre estabilização e formação da placa aterosclerótica, fundamentos de fisiopatologia, e vamos tentar fazer mais ou menos como a gente fez das outras vezes. O professor Serrano vai fazer a ministração dele, ao final a gente abre para as perguntas, e durante a apresentação, se vocês quiserem usar o chat para ir deixando as perguntas, no final a gente responde todas elas. Professor Serrano? Obrigado, Eduardo, e boa noite a todos. Então, nesses próximos minutos, eu vou falar aqui desse tema aqui, que é a fisiopatologia. Está todo mundo enxergando? Sim, sim. Tá? Sim. Ok. Então, eu vou falar, então, nesses próximos minutos, de fisiopatologia da formação e instabilização da placa aterosclerótica, que, como o Eduardo acabou de explicar, é a base do nosso curso. Mas antes eu gostaria de mostrar alguns dados da nossa unidade, e aqui só para vocês verem como é a dificuldade de nós tratarmos pacientes com a doença aterosclerótica. Aqui são números que o Desidério levantou alguns anos atrás, envolvendo quase 1.500 pacientes, e a dificuldade em atingirmos as metas de lipídicas. Aqui, no caso, o LDL, a gente não conseguiu chegar nem 70, nem 50 de meta de LDL para os nossos pacientes em 2016, no nosso ambulatório. Recentemente, o Eduardo Martelli, junto com o grupo, fez uma atualização desses dados, e a gente está apresentando, a gente encaminhou para o Congresso Europeu, e já tinha apresentado alguns dados semelhantes no Congresso de 2 meses atrás, no American College. E qual que é a conclusão que nós chegamos? Que em torno de 630 pacientes do nosso ambulatório, muitos têm várias comorbidades, hipertensão, diabetes, fumantes, mas, como nós vimos, os nossos pacientes são subtratados, as metas não são atingidas em qualquer uma dessas comorbidades, níveis pressóricos, níveis lipídicos, mas mesmo assim nós tivemos uma baixa incidência de eventos cardiovasculares. Então, interessantemente, que pacientes graves, prevenção de secundários, mas subtratados, mesmo assim estão tendo uma boa evolução quanto aos desfechos duros. E o principal fator prognóstico para esses nossos pacientes não ambulatórios é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzido. Então, colocando isso, eu gostaria de passar para vocês alguns dados fisiopatológicos da aterosclerose, e a gente já sabe hoje que a inflamação tem um papel importante na aterosclerose e participa em todas as fases da placa aterosclerótica. Quais seriam as fases? A aterogênese, a estabilização da placa e a instabilização da placa com a ruptura da placa vulnerável. Aqui na aterogênese, aqui nessa ilustração, a gente já consegue identificar a interação entre leucócitos e as células endoteliais. Elas vêm circulando, depois tem uma fase de rolamento, a sua adesão na superfície endotelial, depois a migração do leucócito para debaixo da camada endotelial e entrando no espaço subendotelial. Aqui é importante vocês verem que todo o processo aterosclerótico na parede do vaso se faz na camada subendotelial. O endotélio, junto com esse espaço subendotelial, consistem a íntima. Uma segunda camada de uma artéria normal é a camada média, que fica debaixo dessa linha preta, que
que é a membrana elástica interna. Depois temos uma outra membrana, uma linha preta, que é a membrana elástica externa, e embaixo nós temos a adventícia. Então, nós temos aqui as 3 camadas da artéria normal. Quando nós temos a placa aterosclerótica já formada, a gente identifica as suas 2 partes, as 2 partes da placa, que é a capa fibrótica e o núcleo lipídico. A função da capa fibrótica é isolar justamente o núcleo lipídico do sangue. O núcleo lipídico, com seus componentes, e principalmente uma proteína, a proteína fator tecidual, ela é altamente trombogênica. Quando ocorre a exposição do fator tecidual com sangue, às custas de uma ruptura dessa capa fibrótica, é que nós temos, então, o processo trombótico, o trombo formando sobre a placa aterosclerótica. Agora, um dos passos iniciais, já dentro da aterogênese, é a disfunção endotelial. Então, os conceitos que eu vou passar aqui para vocês é muito importante e já conhecidos há décadas, mas que explicam muito bem o início da placa aterosclerótica. Então, aqui nós temos uma situação normal, um endotélio normal, com plaquetas circulando no seu estado repouso, liberando substâncias vasoativas em concentrações fisiológicas que vão agir sobre a célula endotelial e que vai liberar, então, o óxido nítrico e a prostaciclina, a PGI2. Então, o óxido nítrico produzido pela célula endotelial íntegra vai agir aqui sobre as células musculares lisas, causando, então, uma dilatação. A vasodilatação é o tônus normal de uma artéria íntegra, às custas do óxido nítrico produzida pelas células endoteliais. Quando nós estamos numa situação de uma artéria doente, que caracteriza, então, a presença da disfunção endotelial. O que acontece na disfunção endotelial? Essas mesmas substâncias vasoativas não vão mais agir sobre a superfície endotelial, que está alterada, consequentemente, nós não temos a produção do óxido nítrico, e estas mesmas substâncias vasoativas, quando aqui induzir uma vasodilatação, na artéria doente nós temos uma vasoconstrição. Também no processo de fatores de risco que causam essa disfunção endotelial, as plaquetas circulantes vão estar ativadas e agregadas entre si. Então, basicamente, nós temos aqui, numa situação normal, a produção do óxido nítrico pelas células endoteliais e a vasodilatação fisiológica. Numa situação doente, alteração do endotélio, consequentemente, vasoconstrição e ausência de óxido nítrico sendo produzido. Como é que se ocorre o processo aterosclerótico? Um processo básico e necessário é a entrada lipídica para o espaço subendotelial. Quais são os mecanismos da entrada lipídica? Então, aqui, então, nós temos as lipoproteínas circulantes, o endotélio, e sobre o endotélio nós temos os receptores específicos para as lipoproteínas circulantes. A lipoproteína aterogênica que nos interessa é o LDL. Então, o LDL pode passar sobre o endotélio, indo para o espaço subendotelial por 3 mecanismos. Uma se ligando ao seu respectivo receptor na superfície endotelial, então indo para o espaço subendotelial, ou quando eu tenho dano do endotélio, e essa partícula de LDL, então, passa pelo endotélio, independente do seu receptor. E uma terceira situação é quando nós temos a denudação completa do endotélio, e facilmente essas partículas de LDL vão para o espaço subendotelial. Quando é que nós temos um endotélio danificado? Por exemplo, num paciente que tem vários fatores de risco, comprometem a integridade do endotélio,
E quando esses fatores de risco, hipertensão, diabetes, tabagismo, são acumulados no mesmo paciente e por uma longa duração, eu tenho ausência completa no endotélio. Então, fica fácil agora entender por que pacientes hipercolesterolêmicos não têm doença. Eles provavelmente têm uma proteção genética, uma baixa expressão de receptores na superfície endotelial, são pacientes que não possuem outros fatores de risco e a integridade do endotélio está preservada. Então, a alta concentração de LDL no sangue num paciente hipercolesterolêmica não vai causar aterosclerose. Por outro lado, um paciente normocolesterolêmico pode ter aterosclerose, que pode ocorrer em quase 50% das situações. Esse paciente tem um defeito genético e uma abundância de receptores na sua superfície, e o pouco de colesterol circulante que tem é aproveitado por esses receptores. Ou esse paciente normocolesterolêmico é portador de outros fatores de risco que comprometem o endotélio, e o pouco de colesterol que tem circulante passa pelo endotélio, pela barreira endotelial, e então vai se iniciar então o processo aterosclerótico. Então, a impermeabilidade do endotélio é muito importante para evitar o processo aterosclerótico. Aqui é uma situação experimental antiga, que eu gosto muito de mostrar, no sentido que mostra bem os efeitos de uma dieta hipercolesterolêmica, aqui no caso em primatas. Numa situação normal, numa dieta normal, nós temos aqui a integridade do endotélio, uma superfície lisa, bem regular, mas quando esse animal é submetido por um período longo de dieta rica em colesterol, veja o que acontece com o endotélio. Se torna totalmente irregular, superfície bem heterogênea, e facilita a penetração de partículas de LDL, células inflamatórias que nós vamos explicar, e o pior, facilita aqui a formação de trombos na superfície. Aqui nessa figura, inicialmente aparência um pouco complexa, mas mostra a interação de células endoteliais, leucócitos e plaquetas. Nesta metade da figura é um segmento de uma artéria normal, onde nós temos uma condição anti-inflamatória, anti-aterosclerótica. Vai predominar óxido nítrico sobre espécies reativas de oxigênio. Na célula endotelial, nós temos esta sequência de reações químicas de superóxido para peróxido de hidrogênio e H2O. As plaquetas, como nós vimos, são circulantes, vão facilitar a formação de óxido nítrico. Na superfície endotelial, nós temos L-arginina formando óxido nítrico às custas da NO sintetase. Quando nós estamos na presença destes fatores de risco, por exemplo, nós temos uma condição pró-inflamatória, pró-aterosclerótica, onde nós temos o contrário, uma maior concentração de superóxido, uma menor concentração de óxido nítrico, as reações químicas se invertem com uma maior produção de superóxido e de H2O, e na célula endotelial, a fosfolipase faz com que a liberação de fator de ativação plaquetário e leucotrieno B4, favorecendo, então, a adesão e agregação de plaquetas ativadas e de leucócitos. As plaquetas circulando, agora não vão mais formar óxido nítrico, mas sim uma substância vasoativa, a tromboxane A2, que vai favorecer, inclusive, a vasoconstrição. E na superfície endotelial, que nós vamos detalhar mais adiante, nós temos a adesão de leucócitos, de plaquetas, uma maior produção de superóxido, e na superfície do endotélio nós temos a expressão de moléculas de adesão, aqui
dois tipos, selectinas, e as moléculas de adesão celular. Quando nós temos já exercício, estatina e inibidor de sistema renina-angiotensina hipoglicemiantes, essa condição pode se reverter e recuperar as condições anti-inflamatórias e anti-ateroscleróticos. Aqui eu destaco a atividade física como um papel importante para reverter quase todos esses fatores de risco. Aqui é um slide antigo, mas que eu gosto de ilustrar como se faz, então, o início da aterosclerose às custas da disfunção endotelial. Aqui é uma arteriografia coronária, um momento basal, onde a gente vê aqui o tronco e a artéria descendente anterior. Quando injetamos nesta situação acetilcolina, que é uma substância vasoativa, e se eu tiver uma artéria doente, sem endotélio, sem óxido nítrico, eu também vou ter vasoconstrição. Então, aqui eu tenho nessa situação um caso experimental vendo disfunção endotelial, onde eu tenho, com a introdução de acetilcolina, um vasoespasmo numa artéria angiograficamente normal. O que aconteceu anos depois? Nesse mesmo local, onde já tinha se identificado disfunção endotelial, nós já temos aterosclerose bem evidente com sinais de estenose, mostrando que a disfunção endotelial, aqui demonstrada pela injeção de acetilcolina e vasoconstrição numa artéria angiograficamente normal, já seria o primeiro passo, o primeiro sinal de aterosclerose. Então, nós vimos que a aterogênese e inflamação estão ligadas, a gente vai ver com mais detalhes quando estudamos o papel do monócito e macrófago, que ocorrem em 5 fases, lembrando que na disfunção endotelial, nós temos ativação de células endoteliais, e as células endoteliais ativadas vão liberar fatores quimiotáticos que vão atrair justamente os monócitos circulantes para o local de lesão endotelial. Aqui, num modo ilustrativo, nós temos os monócitos circulantes, eles vão se fixar sobre a superfície endotelial, aqui as custas de moléculas de adesão, que fixam, então, o leucócito na superfície endotelial. No passo seguinte, o leucócito transmigra pela superfície endotelial para se localizar no espaço subendotelial. Mas tudo isso ocorre depois que há a entrada de LDL para o espaço subendotelial. Lembrando que o LDL não é para ser encontrado na parede do vaso. Uma vez que ele entrou, ele se comporta como um antígeno, como um corpo estranho. E tudo que ocorre em seguida, a entrada de LDL, é uma resposta inflamatória, cujo resultado final é justamente a aterosclerose. Então, o LDL, passando para a parede do vaso, desencadeia essa resposta inflamatória, que a gente vai entrar em detalhes em seguida, e cujo resultado é a placa aterosclerótica. Uma outra característica da disfunção endotelial, além de liberar fatores quimiotáticos para atrair os monócitos para o seu local de lesão, é o aumento do cálcio intracitoplasmático e, por consequência, a contração da célula endotelial, aumentando o espaço intercelular. Esse aumento facilita, então, o processo de diapedese do monócito para a parede, para o espaço subendotelial. O monócito aqui, então, vai se diferenciar para macrófago. O macrófago, então, tem sua intenção de fagocitar, de eliminar o LDL. Para ele fagocitar a partícula de LDL, o LDL do seu estado nativo precisa ser modificado ou oxidado. Aí sim o macrófago consegue fagocitar e segurar o LDL dentro
da célula. Se for no seu estado nativo, o LDL sai para fora novamente. O macrófago com as partículas de LDL oxidado agora são conhecidas como célula espumosa, tudo isso ocorrendo no espaço subendotelial. Com mais detalhes, como é que se faz a adesão de leucócitos sobre a superfície endotelial? Então, o leucócito, especificamente o monócito, ele circula com esta velocidade de 4.000 micrometros por segundo. E quando ele é atraído para o local de lesão vascular, liberado pelas substâncias quimiotáticas, ele vai ser atraído, vai ter um contato inicial sobre o endotélio, depois tem um processo de rolamento sobre a superfície endotelial, o monócito é ativado, ele é aderido sobre a superfície endotelial, então, desta velocidade, ele vai caindo para esta velocidade, 100 vezes menos, até ele fixar-se sobre a superfície endotelial e depois, no último passo, na transmigração. Em todos esses passos, participam as moléculas de adesão, tanto na superfície dos leucócitos, do monócito, como na superfície endotelial. As moléculas de adesão aqui são identificadas com esses nomes: seletinas, integrinas, as moléculas de adesão celular ICAM e VCAM, e esses são os passos. Então, nós temos estas moléculas de adesão, CD11B, CD18, CD14, responsáveis pela transmigração, e a L-selectina, expressa no monócito, nessa fase aqui de rolamento. Então, a gente pode identificar um processo inicial da aterosclerose na medida que a gente mede, determina a concentração destas moléculas de adesão nas superfícies, tanto do monócito como na superfície endotelial, e isso é feito por meios experimentais, essas medidas, e a gente consegue identificar, então, essa interação de leucócitos e células endoteliais. Isso aqui também é um outro estudo clássico que mostra bem como ocorre essa invasão de monócitos para dentro da parede do vaso. Então, aqui eu tenho um endotélio, e os monócitos são aqui presos do lado de fora, na parte da luz, na parede do vaso, quando o endotélio é íntegro. Quando tanto o endotélio quanto os monócitos são estimulados, por exemplo, com LDL oxidado ou por trombina, nós temos uma ativação, então, dos monócitos e aumento da permeabilidade do endotélio pela disfunção endotelial, e aqui nós temos, então, a entrada de monócitos para o subendotélio, para o espaço subendotelial. Então, caracterizando aqui, que quando eu tenho aqui, por exemplo, estes agonistas aterogênicos, é que caracteriza bem, então, a entrada de monócitos, macrófagos, caracterizando aqui esse processo inflamatório. Aqui é uma outra ilustração, uma ilustração bem conhecida do Peter Libby, que é um dos mais estudiosos do processo aterosclerótico inicial, e onde a inflamação faz parte. Aqui nós temos uma resposta inflamatória imune inata à retenção de lipoproteínas modificadas na íntima arterial. Então, com mais detalhes, eu tenho aqui aquele monócito circulante, ele sofre um processo de adesão na superfície endotelial, às custas de molécula de adesão. Este monócito, depois ele migra, ele passa pelo endotélio, pelo espaço intercelular aumentado, vai para o espaço endotelial atrás das partículas de LDL modificada ou oxidada. E uma vez fagocitada, nós temos, então, a célula espumosa. A própria célula espumosa e os macrófagos são fontes
de mais mediadores inflamatórios, destaco aqui o fator tecidual, espécies reativas de oxigênio, citocinas e metaloproteinases. Uma outra célula inflamatória, um outro leucócito que participa no processo aterosclerótico e identifica a resposta imune adaptativa à LDL oxidada, é o linfócito T. Também passa pelo endotélio, por aqueles mesmos mecanismos, e uma vez no espaço subendotelial, o linfócito T pode seguir dois caminhos, duas linhagens. Se o ambiente local for um ambiente anti-inflamatório e anti-aterosclerótico, a linhagem do linfócito T penetrado é a linhagem TH2, e a citocina exemplar aqui é a interleucina 10, que é anti-inflamatória e anti-aterosclerótica. Se um ambiente local, no espaço subendotelial, é pró-inflamatório, pró-aterosclerótica, predomina a linhagem TH1 do linfócito T que penetrou. E aí predomina, então, estas citocinas, interleucina 1, interferon gama e o TNF. Outro dado interessante é que células distintas, no caso aqui, a célula espumosa e o linfócito T, linhagem TH1, podem interagir e favorecer o processo inflamatório local às custas do CD40, ligante. Então, eu posso medir a intensidade da inflamação vascular determinando os níveis de CD40. O que a estatina faz? Ela leva uma resposta da linhagem TH2, que é a resposta anti-inflamatória ou anti-aterogênica. Então, nós temos aqui a estatina favorecendo aqui, com produção da interleucina 10, inibe a condição pró-aterogênica com estas citocinas. Então, aqui é um exemplo que a estatina, além de ser hipolipemiante, pode ter esse efeito pleiotrópico anti-inflamatório, favorecendo, então, a resposta TH2. Quando falamos aqui da instabilização da placa, a inflamação ainda faz parte, e aqui nós temos dois exemplos de placas ateroscleróticas. Aqui em cima é uma placa instável, ou vulnerável, que tem as seguintes características morfológicas. Ela tem uma capa fibrótica fina e um núcleo lipídico importante. E preserva a luz arterial. Em outra situação, eu tenho uma placa estável, morfologicamente caracterizada por uma capa fibrótica espessa, um núcleo lipídico reduzido, e uma luz arterial também diminuída. Do ponto de vista angiográfico, me preocupa mais esta situação do que esta situação aqui. Mas são estas placas que vão se instabilizar e causar, então, as síndromes coronárias agudas. Interessantemente, é que essas placas, temos o remodelamento externo, então, do ponto de vista angiográfico, nós não identificamos o tamanho da placa. Lembrando que a placa pode crescer para fora até onde a membrana elástica externa permitir. Atingindo o seu limite, então, a placa, se ela continuar evoluindo, ela vai, então, agora crescer para dentro da luz arterial. Aqui eu tenho uma capa fibrótica espessa, dificilmente ela vai instabilizar, e o núcleo lipídico com pouco contato com o sangue. Nas margens da placa, hoje nós sabemos que se concentram, então, aquelas células inflamatórias, os macrófagos, células espumosas, os linfócitos T. Então, aqui onde a capa fibrótica é mais fina, e é aqui, nas margens, que as placas vão se romper e dar-se início, então, o trombo. Interessantemente que o macrófago, a célula espumosa, contém o fator tecidual, que é a proteína de poder trombogênico
importante, e ela que é responsável pela formação do trombo intracoronário, fator tecidual. Então, aqui, o outro modo de ilustrar esses detalhes da instabilização da placa, onde nós temos uma placa aterosclerótica com seus dois componentes, a capa fibrótica, aqui em laranja, e o núcleo lipídico, aqui em amarelo. Os linfócitos T, produzindo o interferon gama, vai inibir a célula muscular lisa. O que a célula muscular lisa faz? Ela transforma aminoácidos em colágeno e elastina. Colágeno e elastina são responsáveis pelo arcabouço da capa fibrótica. Se eu tenho uma menor síntese de colágeno e elastina, eu vou ter uma capa fibrótica mais fina. Por outro lado, as outras células inflamatórias, macrófagos e células espumosas estimulados pelo fator de necrose tumoral, o fator estimulante de colonização de macrófagos ou a proteína quimiotática de monócitos ou interleucina 1, vão produzir metaloproteinases e colagenases e gelatinases responsáveis pela quebra da estrutura no colágeno e elastina, voltando para aminoácidos. Então, na presença de células inflamatórias dentro da placa, quanto mais intensa é a inflamação local, eu vou ter uma menor síntese e uma maior quebra da capa fibrótica, tornando essa, então, uma placa vulnerável a se romper e formação de trombo. E este processo é mais comum nas margens da placa aterosclerótica. Aqui, uma outra situação, ilustração, que eu acho muito didática, no sentido como é que vai se formando a placa aterosclerótica. Então, aqui a artéria normal, com aquelas 3 camadas que eu expliquei, e à medida que o LDL vai se penetrando na parede do vaso, nós vamos tendo um processo contínuo até ter uma situação de um ateroma precoce, onde 2 caminhos podem ocorrer. A placa estável, com aquelas características morfológicas que eu expliquei, e a placa instável, com aquelas características de capa fibrótica fina, e podendo se romper. Quanto maior a ruptura da capa fibrótica, maior a exposição do fator tecidual e do núcleo lipídico no sangue, maior o trombo formado pelo seu estímulo trombogênico, e este trombo pode ser oclusivo, e eu vou ter uma situação de infarto. Se a ruptura é pequena, discreta, a exposição é discreta, e o trombo que se forma também é discreto, e esse processo pode ocorrer de modo assintomático. Se for uma situação intermediária, eu posso ter, como ilustrado aqui, um trombo formado, não oclusivo, mas que traz complicações isquêmicas, com diminuição do fluxo, e eu tenho um quadro de angina instável. Qual que é a preocupação dessa situação? Este trombo, se no momento inicial ele não for oclusivo, ele pode progredir para de tamanho e aí sim ocluir. Então, essa é a preocupação da angina instável, pelo risco de ela evoluir para um infarto, uma vez que se a gente não controlar essa progressão do trombo, ela pode evoluir. E essa é o caminho, a preocupação da angina instável pelo seu potencial de se transformar em infarto por conta deste processo fisiopatológico do trombo. De onde vem os 2 meses de estabilidade da angina? É que levam-se 2 meses para este trombo cicatrizar, perder seu potencial trombogênico, e este trombo agora vai fazer parte da capa fibrótica. Essa cicatriz torna a capa fibrótica mais espessa e menos suscetível para ruptura. Então, esse processo aqui pode ter, eventualmente,
uma situação protetora, mas, por outro lado, ela reduz a luz arterial, e nós podemos ter aqui isquemia miocárdica, esforço dependente. Então, uma angina aos esforços, um teste ergométrico, por exemplo, positivo, mas com pouco potencial de evoluir para uma síndrome coronária aguda. Por fim, eu gostaria de compartilhar com vocês um compêndio de vários artigos envolvendo aterosclerose, que saiu no Circulation Research, se não me engano, fazem 2 semanas que saiu essa publicação. Aqueles interessados em saber mais detalhes da fisiopatologia, eu recomendo a leitura desse artigo. Aqui eu só vou trazer alguns exemplos para você ver que, mesmo passando-se já algumas décadas conhecendo esses conceitos fisiopatológicos da aterosclerose, onde a inflamação tem um papel importante, alguns conceitos ainda persistem e agora estão levando para caminhos terapêuticos. Muitos de vocês já conhecem alguns trabalhos terapêuticos em função de mecanismos anti-inflamatórios. Mas aqui só gostaria de reforçar a importância da integridade e da impermeabilidade do endotélio, mas à medida que aumenta essa permeabilidade, facilita a entrada e o acúmulo de partículas de LDL no espaço subendotelial e a entrada de leucócitos também para o espaço subendotelial. E aqui, só para outro modo de ilustrar, que à medida que as lipoproteínas vão entrando na parede do vaso, a placa vai se formando com o núcleo lipídico aqui importante. Aqui nós temos 2 interleucinas pró-inflamatórias sendo liberadas, responsáveis, em parte, pela disfunção endotelial, aquela perda da vasodilatação e ativação de leucócitos. Também participam na liberação de espécies reativas de oxigênio com estresse oxidativo, crescimento da placa e o remodelamento, que nós explicamos, o remodelamento externo. Com a ruptura da capa fibrótica, nós temos, então, a ativação de plaquetas, hemácias, fibrina e a formação do trombo. Nesse compêndio também, como eu falei, fala de algumas tentativas de tratamento da aterosclerose, focando aqui na ação, no papel inflamação da aterosclerose. Aqui, achei interessante este artigo, onde estuda o CD31, que é um receptor de membrana expresso em todas essas células que nós estudamos, leucócitos, plaquetas e células endoteliais. E aqui, esse CD31, ele está ilustrado aqui em verde. Então, aqui nós temos plaquetas com CD31 na sua superfície, células endoteliais com CD31 em verde, e os leucócitos também com a presença de CD31. E você vê que no seu todo o processo, tanto a gente vê a presença dessas células nessa situação. Na medida que eu consigo bloquear o CD31, eu posso cortar várias etapas dessa interação de leucócitos com endotélio e plaquetas e inibo vários eventos da aterosclerose, mas especificamente os eventos mais patológicos, desde a neovascularização patológica, que vai tornar uma placa mais vulnerável, até com hemorragia intraplaca, o dano inflamatório e a trombose. Então, inibindo o CD31, esse receptor que está presente nessas 3 células, eu consigo, eventualmente, inibir o processo aterosclerótico por esses mecanismos anti-inflamatórios. Também nesse compêndio ainda fala sobre umas estratégias de vacinação
para cortar o processo aterosclerótico a nível de inibindo o LDL oxidado. Então, o LDL oxidado, ele pode ser bloqueado em vários momentos, onde eu posso ter a produção de IgM, IgG e até com alguns anticorpos anti-LDL oxidado que impedem até a fagocitose pelos macrófagos e as células espumosas. Então, cortando aqui o processo aterosclerótico, lembrando daquele conceito que a resposta inflamatória, o final dela é a placa aterosclerótica. Se a gente corta o processo inflamatório, a gente pode cortar essa evolução. Não estamos agindo especificamente no início, que é a penetração das partículas de LDL. Por fim, eu queria trazer esse artigo, escrito pelo Marcel, junto com o Eduardo, no sentido que mostra as infecções virais, como elas podem participar na aterotrombose, de modo geral, mas no nosso cenário atual, de como o COVID-19, por ser uma infecção viral, também pode ser uma das processos para causar e instabilizar especificamente a placa aterosclerótica. Aqui vale para os conceitos de infecções virais agudas, e COVID não deixa de ser um exemplo, e que essas infecções podem desencadear todos aqueles processos que acabamos de discutir, inclusive a inflamação sistêmica, estresse na parede do vaso, vasoconstrição, estimula a produção de fatores pró-coagulantes e de ativação de plaquetas, estimula a disfunção endotelial e a vasoconstrição, e a hipoxemia, a hipotensão, vasoconstrição, tudo isso desencadeado aqui quando nós temos essas condições de viremia e a instabilização de uma placa aterosclerótica com a consequente instalação da síndrome coronária aguda. Como mensagem final, eu gostaria só de reforçar que a inflamação faz parte dessa fisiopatologia da aterosclerose, é muito complexo, como vocês estão vendo aqui, só tentei mostrar resumidamente em alguns conceitos básicos sobre isso. Tem muitos avanços que ainda necessitam, e também está indo para o caminho de caminhos terapêuticos envolvidos nesse sentido. Então, era basicamente esses detalhes que eu ia explicar. Não sei se me entusiasmei aí com o tempo. Imagina, Serrano, deu muito bem no tempo. Primeiro eu gostaria de parabenizar o professor Serrano, né, pela brilhante aula. É uma das poucas pessoas que eu conheço que transita muito bem da pesquisa básica, dessa base fisiopatológica, e cuida de doente, né? É bem comum a gente ver muita gente que entende bem desse assunto, mas que de fato não está ali na beira do leito, e o professor Serrano é alguém que transita muito bem nesses dois cenários, né? Como a gente fala, from bench to bedside, ou seja, da bancada para a beira do leito. Algumas considerações eu queria fazer sobre esse tema, para os mais novos, principalmente. É interessante quando eu vejo esses slides de fisiopatologia de formação da placa com muita célula, né, muita atividade, porque não faz muito tempo, o conceito que a gente tinha da placa aterosclerótica, na verdade, era o conceito de um lipid storage, na verdade, de simplesmente um armazenamento lipídico absolutamente passivo. E só, na verdade, no final do século passado, do meio para o final do século passado, é que a gente agregou esse conceito de que a placa aterosclerótica ela não é passiva, não é um simples acúmulo de lipídio, mas é que ela é extremamente ativa, com intensa atividade inflamatória e imunoproliferativa. Então vejam vocês como essa mudança de conceito na fisiopatologia pôde fazer com que hoje o tratamento da placa ele fosse centralizado, na verdade, não só nos hipolipemiantes,
mas em terapias anti-inflamatórias, quando a gente vê um estudo como o estudo Cantus, usando o canakinumab, na verdade, o anti-L1-beta, focado na redução de eventos, a gente vê, na verdade, o conceito de uma terapia puramente anti-inflamatória tentando reduzir eventos cardiovasculares. Quando a gente vê, por exemplo, as tentativas do próprio estente farmacológico, uma terapia direcionada para a placa, usando o antiproliferativo, não só para inibir, na verdade, a proliferação neointimal do estente, mas tentando estabilizar, na verdade, a placa, a gente vê que esses conceitos fisiopatológicos, eles não ficam só no livro, eles não ficam só no papel, mas eles são alvos terapêuticos. A gente já tem linhas de pesquisa, como por exemplo da Fabiana, usando não só anti-inflamatórios, a gente tem algumas linhas de pesquisa no INCOL, como do professor Raul Maranhão, utilizando antineoplásicos, antiproliferativos, através de nanopartículas, tentando também estabilizar e regredir, estabilizar a placa. Então a gente tem, na verdade, hoje, na prática clínica, uma série de tentativas de novas terapias focadas nesses conceitos fisiopatológicos. Então, eu quero deixar os residentes bem cientes que, às vezes, quando a gente vê essa quantidade de vias fisiopatológicas, fica parecendo que é uma coisa teórica, mas não é teórico, não. Se vocês forem lá no nosso laboratório experimental de aterosclerose, vocês vão ver uma série de linhas de pesquisa testando terapias em modelo animal, algumas terapias em vivo, exatamente nessa tentativa de que essas terapias sejam agregadas na prática clínica. E, por fim, fazer um comentário em relação à estabilização da placa. A gente também sempre acha que a estabilização da placa é uma coisa absolutamente simples, ela não é. Na verdade, a placa ela estabiliza por ruptura ou erosão sem ruptura, são os dois principais mecanismos, não são os únicos. E a estatina ela conseguiu mudar a história natural da aterosclerose. Então, no passado, a gente tinha muito mais ruptura de placa com infarto com supra. Provavelmente, quando o Serrano era residente lá no INCOR, devia ser uma chuva de infarto com supra. E hoje o infarto com supra, ele é algo, eu brinco sempre com os residentes, é algo quase tão raro que quando aparece um, a gente chama, parece um lúpus, né? Olha, tem um infarto com supra, vamos ver o infarto com supra. É raro da gente ver. O que aconteceu, na verdade, com os infartos com supra? Na verdade, o mecanismo principal hoje de estabilização de placa é a erosão sem ruptura, porque com o uso da nossa prevenção primária e secundária, principalmente com estatina, a gente estabilizou as placas. Essas placas, elas aumentaram, como o professor Serrano mostrou, a sua capa fibrosa, elas reduziram o seu core nucleolipídico. De fato, hoje o mecanismo principal, predominante de estabilização de placa é a erosão sem ruptura, com exposição não do core lipídico, mas de proteoglicano e glicosaminoglicano, que é menos trombogênico, com trombo suboclusivo, gerando e culminando com infarto sem supra, ou síndrome coronariana aguda sem supra, e não mais o infarto com supra. Então, vejam vocês que todos os gráficos de tendência, né, de prevalência de síndromes coronarianas agudas, eles mostram que nos últimos 10, 15, 20 anos, a proporção de infarto com supra ela reduziu, isso às custas do tratamento medicamentoso. Vejam vocês como o entendimento da fisiopatologia de uma entidade, no caso a aterosclerose, a implementação de uma terapia como a estatina, que é uma terapia que age simultaneamente em dois pilares da formação e estabilização da placa, tanto a hiperlipidemia, o acúmulo de lipídios, como a inflamação, ela pode modificar a história natural de uma doença. Então, eu quero trazer esses conceitos, na verdade, esses comentários translacionais, né, tentando traduzir na nossa prática do dia a dia de quem está ali no ambulatório, na beira do leito, para que vocês entendam que isso é algo extremamente recente, isso é algo novo, e a gente está vivendo aí o desenvolvimento de novas terapias nesse cenário. Gostaria de abrir aí, então, para as perguntas, aqueles que quiserem fazer suas perguntas. Professor Serrano, nós temos aqui uma pergunta do João Antônio Silva Neto, se a vitamina K2 tem algum papel na formação da placa aterosclerótica. Tá me ouvindo? Alô?
Sim, Não, especificamente, não tem nenhum papel assim específico. Tem, sabe que eu já vi duas linhas de trabalho, que ele pode ajudar e ele pode favorecer a vitamina K2, mas eu nunca soube direito qual seria o mecanismo certo, mas eu já vi aí, estudando o assunto, que ela pode ter duas evidências, mas nada comprovado de como a vitamina K2, ou como papel da coagulação, ou até feito na calcificação. Eu queria só acrescentar mais um dado, Eduardo, e os colegas aí, da calcificação. Como isso é muito já, talvez, conhecido, não sei se todos os residentes entendem, e isso que quando a gente fala na placa aterosclerótica, ela tem um papel da calcificação e um componente de calcificação e um componente lipídico. Quando a gente fala na placa estável, a capa fibrótica está cicatrizada, mas tem um componente de calcificação também. Então, às vezes, a calcificação tem esse papel protetor de estabilizar a placa, e não necessariamente significa uma doença aterosclerótica avançada de alto risco, mas às vezes ela representa o contrário, de placas estáveis. Isso é um processo que depois, no decorrer do curso, do estágio de vocês vão ver os diferentes tipos de calcificação na placa, algumas favorecendo essa estabilização, uma ou outra pode complicar. Mas é importante isso, que a placa, quando ela se forma, ela é rica em lipídios, e à medida que ela vai amadurecendo, ela vai se calcificando. Então, a calcificação em si pode facilitar isso. E aí que entra a vitamina K, que pode bloquear essa calcificação. Alguns conceitos nesse sentido. Eu queria abrir para Fabiana, não sei se ela está me escutando aqui, Fabiana Rached, ela tem uma linha de pesquisa específica sobre uso de anti-inflamatórios, principalmente do metotrexato na aterosclerose, né, na doença coronariana. A gente sabe que essa linha de pesquisa ela já foi tentada em um grande estudo clínico randomizado, o estudo SEARCH, que foi publicado no New England recentemente. Foi um estudo neutro, na verdade, um estudo onde essa terapia ela não foi uma terapia que se associou a uma redução de desfechos cardiovasculares. A gente tem o CANTOS, que eu citei aqui, com o canakinumab, que foi um estudo que deu uma certa empolgação, mas com redução modesta de eventos, e o próprio FDA não aprovou a droga para esse fim, porque de fato não era custo efetivo. A grande terapia anti-inflamatória acaba sendo a estatina, mas a estatina ela tem um benefício anti-inflamatório e de redução de lípides. A gente não tem hoje, na verdade, na prática clínica, uma medicação exclusivamente anti-inflamatória. Eu queria que a Fabi, se possível, fizesse algum comentário sobre essas terapias nesse sentido. Eu estou falando aqui, na verdade, eu nem sei se ela ainda está aqui na reunião, talvez ela já tenha saído. Deixa eu dar uma olhada aqui na linha. Já saiu, doutora Fabiana Rached, mas não tem problema, eu já faço propaganda da linha de pesquisa dela com metotrexato, inclusive trabalhando também com o Raul Maranhão, nessa linha de pesquisa de uso de anti-inflamatórios na aterosclerose. Eu acho que essa é uma linha de pesquisa, ou essa é uma via que a gente precisa explorar mais, né? Isso faz parte da redução de risco residual, isso faz parte, na verdade, daquilo que a gente não consegue atingir após a dose máxima de estatina. Depois que você chega em 80 de atorva e 40 de Crestor, né, de rosuvastatina, o que mais que a gente pode fazer para reduzir a inflamação nesse cenário, né, o chamado low grade inflammation, que é o que faz com que a placa ela progrida e ela estabilize. De fato, a gente não tem nada na prática clínica. Então, acho que essas terapias,
e essas tentativas de uso de anti-inflamatório, isso nos anima demais. Uma coisa recentemente que a gente viu, Serrano, é o uso da colchicina, né? Uhum. Então a gente viu uma série de trabalhos, inclusive o COCOT Trial, publicado recentemente no cenário pós-infarto, mostrando a redução de eventos com colchicina, e a colchicina tem sido muito atraente nesse cenário. Ela tem sido usada no pós-operatório de cirurgia de revascularização, na série COPS, do Máximo Imásio, mostrando redução da chamada síndrome pós-pericardiotomia, alguma evidência muito fraca do COPS-EF na redução de fibrilação atrial, que tem também dentro do seu arcabouço essa participação da inflamação, mas que o COPS-2 não confirmou, e mais recentemente o COCOT, mostrando aí que o uso de colchicina se associaria a uma redução de eventos. Uma redução relativamente modesta, mas a colchicina é muito atraente porque ela é um anti-inflamatório fraco, mas muito barato, acessível, e o que você vai ter usando colchicina? No máximo aquela diarreia, né? Mas é um efeito colateral gastrointestinal não fatal, não desabilitante, o que faz com que essa droga ela seja muito animadora nesse cenário. Então, mais uma vez aqui, vejam vocês, a gente vê o COCOT, que é um estudo bem recente, utilizando aí um racional fisiopatológico da inflamação na aterosclerose, já sabidamente como arcabouço desse estudo. Só queria... Diga, Serra. Aproveitar essa linha que você estava falando, Eduardo, só para os mais novos, da linha do Raul Maranhão, que a Fabiana e o Caio estão seguindo, que é o do metotrexate e o plaquitaxel. Então, um processo fisiopatológico importante da placa aterosclerótica é a mioproliferação, a íntimo mioproliferação, é a proliferação das células endoteliais e das células musculares lisas que fazem parte do processo aterosclerótico. Então, na medida que eu dou esses dois medicamentos, eu estou cortando essa proliferação dessas células, miointimal. Então, esse é o conceito básico. Agora, o que o Raul Maranhão está testando? Que ele quer esses medicamentos, metotrexate e plaquitaxel, e outros nessa linha de antiproliferativos miointimal, eles são levados especificamente para a artéria. Então, eles são ligados a um preparado de LDL, que chama emulsão de LDL. Então, esses medicamentos são ligados. Então, o LDL leva esses agentes diretamente para a artéria. Então, cortando aqui o processo de proliferação miointimal. Esse é o conceito básico. Então, eu não estou cortando o processo inicial, que é a entrada do LDL, mas eu estou cortando as consequências dessa resposta inflamatória que envolve a proliferação de células endoteliais e células musculares lisas. Então, com esse LDL artificial, esses agentes são levados diretamente para a artéria doente, a artéria aterosclerótica, e eu consigo, então, cortar esse processo aterosclerótico. Basicamente, esse é o conceito desses estudos, que é um pouco até como para quimioterapia para células tumorais, que os tumores também são ricos em LDL, e com isso também quimioterápicos podem estar ligados ao LDL, e o LDL leva o quimioterápico especificamente para o tumor. Mas basicamente esse é o conceito. Vou fazer um pequeno comentário aqui para os residentes. Essa aula do professor Serrano é sensacional, acho que só ele, né, tem a capacidade de dar. Já tentei dar essa aula algumas vezes, só me atrapalhei. Acaba ficando uma aula de 5 minutos, né? Fica muito difícil explicar mesmo o mecanismo fisiopatológico do qual se desenvolve a doença que a gente cuida. E eu queria pontuar aqui uma coisa muito importante, que a dislipidemia é talvez o principal fator de risco modificável que leva à aterosclerose. O fator de risco que a gente tem maior documentação, que a redução do LDL diminui aí a incidência de doença. Mas a dislipidemia e a aterosclerose são doenças completamente diferentes. A dislipidemia é a elevação do colesterol no sangue, a gente trata dando
estatina, ou eventualmente outra medicação para baixar o colesterol. Agora, o processo que leva ao desenvolvimento da aterosclerose, ele envolve, né, a fagocitose do LDL, dos lípides, mas não necessariamente se desenvolve só com hiperlipidemia, né? Vai ter muito paciente que, apesar de ter o LDL normal, ele tem o LDL aterogênico, isso leva ao desenvolvimento da aterosclerose. Então, o desenvolvimento da aterosclerose é muito mais complexo, né, do que a simples elevação do colesterol na luz do vaso, que vai entrar para o endotélio. E a doença aterosclerose é tratada com estatina independente do valor da LDL, né? A redução da estatina é um alvo adicional no tratamento da aterosclerose. O que a gente quer aqui é dar a estatina com a finalidade de bloquear esse processo que já iniciou. É muito difícil interrompê-lo. A estatina é uma forma de diminuir a progressão da doença. Mas uma vez que se inicia o processo de aterosclerose, ela não termina mais. E a gente não entende ainda muito bem, né, como barrar essa cascata, principalmente a cascata inflamatória. Então, a gente vai atuar na redução do LDL ainda como forma de diminuir a progressão da doença, e em relação à diminuição do processo inflamatório, apesar da gente entender que esse é o principal mecanismo que está por trás do desenvolvimento da doença, a gente está muito longe ainda de ter uma medicação anti-inflamatória que bloqueie essa progressão da aterosclerose. Bom, muito bem, gente, eu agradeço a presença de vocês, quase pontualmente hoje, às 9h02. Agradeço aí ao professor Serrano mais uma vez pela aula, pela pontualidade. As aulas, de fato, o ideal é que elas sejam exatamente nesse formato, né, para que a gente comece e termine respeitando o horário. Foi uma aula absolutamente produtiva. Vejam vocês que para dar aspirina, para dar estatina, para dar IECA, para dar beta-bloqueador, na beira do leito, a gente tem que entender por que a gente faz isso. E, de fato, essa aula, ela nos elucida aquilo que a gente faz na prática clínica. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, agradeço ao professor Serrano pela disponibilidade, mais uma vez, de dar essa aula, agradeço a presença dos residentes, agradeço a presença daqueles que não são da instituição, mas que estão participando das nossas aulas, e já os convido para a nossa aula de quinta-feira, sobre DAC idosos, isso que dentro da nossa prática clínica é um tema absolutamente relevante. Com o envelhecimento da população, a gente sabe que cada vez mais a gente precisa contextualizar a nossa doença e os alegados benefícios clínicos nessa população. E fica aqui o convite, então, para a nossa próxima aula da quinta-feira. E próxima semana a gente dá sequência ao nosso conteúdo teórico com os seminários e as aulas. Então, muito obrigado a todos vocês e boa noite.